Olá, estamos de volta à nossa série sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Já falamos sobre a igreja de Éfeso, a mensagem que Cristo dirigiu a cada uma dessas igrejas, Éfeso e Esmirna. Hoje falaremos da mensagem que Cristo dirigiu à igreja de Pérgamo. Nos acompanhe no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esta é a mensagem de Cristo a esta igreja. Pérgamo era uma cidade construída em tempo muito antigo. Havia lindos palácios revestidos de muito ouro. Existia também um enorme teatro para a realização de grandes festividades. Reis famosos achavam que aquele era um lugar seguro para guardarem ali os seus tesouros, por ser construída esta cidade sobre um monte alto. Durante muitos anos, a cidade de Pérgamo foi escolhida para ser a capital da Ásia Menor e sede de um luxuoso templo, de um luxuoso tribunal. Talvez o prezado irmão nunca soube que nos tempos passados já havia lugares de grande luxo e que pessoas de diferentes lugares vinham para conferir a beleza do local e que voltavam deslumbrante. Assim acontecia com esta cidade de Pérgamo. Fazia parte da cerimônia dos governantes daquele lugar receber uma grande e bonita espada afiada em 2 lados, simbolizando assim que haviam recebido bastante autoridade para exercer o cargo. Lembre-se que Jesus Cristo se apresenta a esta igreja como alguém
que tem uma espada afiada nos dois lados. Esta espada representa a palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada nos dois lados, que penetra até a divisão da alma. Muito bem, vamos interpretar alguns aspectos descritos nesta mensagem. Pérgamo significa elevação. O período desta época se estende do ano 323 a 538 depois de Cristo. No período anterior, vimos que havia grande perseguição movida pelos imperadores contra os seguidores de Cristo. O que aconteceu realmente? Satanás não teve êxito em matar, em perseguir o povo de Deus. Quando mais os matava, e quando mais se multiplicavam, novas pessoas se levantavam e preenchiam o lugar daqueles servos do Senhor que morriam por causa da verdade. Agora, neste período de Pérgamo, Satanás mudou a estratégia. Ele cessou a perseguição. Cessou o método de matar os defensores da verdade. Introduziu uma arma mais perigosa, que é a prosperidade e a corrupção. Veja só, meu querido, a perseguição não prejudicou a igreja. Pelo contrário, a fortaleceu. Mas agora veremos o que aconteceu quando a igreja entrou em prosperidade. Aí entrou também a corrupção. O Senhor Jesus disse que eu conheço as tuas obras, que onde estás é onde está o trono de Satanás. Com essas palavras, ele queria dizer que na igreja entrou a corrupção. O que aconteceu mesmo? Aí vem o nome de Balaão. Balaão é uma figura do Antigo Testamento. Balaão foi um profeta de Deus, mas que depois apostatou. Foi alugado pelo rei Balac. A história se encontra no livro de Números, capítulos 22 até o capítulo 25. Balaão foi alugado pelo rei Balac para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão sabia que Israel era o povo de Deus, era uma propriedade exclusiva de Deus, e que ele não podia amaldiçoar este povo abençoado. Mas os servos do rei Balac vieram com uma proposta de lhe pagarem muito dinheiro, e pela cobiça, mesmo o profeta, mesmo Balaão sabendo da vontade de Deus, ele perguntou a Deus se podia ir ou não. Mas a resposta de Deus foi claramente exposta: não podia ir. Não podia amaldiçoar o povo de Israel, porque ele é bendito. A cobiça, queridos irmãos, é um pecado muito terrível, que se não for vencido,
então nos vencerá. Deus permitiu que essa prova se repetisse a Balaão. Os servos de Balaque vieram pela segunda vez. E ele ainda consultou novamente a Deus se podia ir. E a resposta veio diferente da primeira. Deus permitiu que ele fosse. Mesmo que isso não fosse, mesmo que isso fosse contra a vontade de Deus. Deus permitiu que ele fosse. Porque é isso que ele queria. Balaão foi e não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. O que aconteceu seguidamente? Ele deu algumas instruções ao rei Balaque, já que não conseguia amaldiçoar este povo, porque Deus guiou a minha boca. Então, vou te dar algumas instruções. Faça uma festa bem próximo às fronteiras, bem próximo ao acampamento de Israel. Depois vamos arranjar maneira de fazer com que Israel participe nessa festa. E assim, Balaque foi instruído a preparar algumas moças, algumas meninas que poderiam seduzir os homens de Israel. A cilada foi bem feita, foi bem preparada. Balaão, depois de induzir Balaque a preparar a festa, depois da festa estar preparada, ele agora foi no acampamento de Israel. Ele sempre ia para o acampamento de Israel e era recebido como homem de Deus. Eles não sabiam do que estava se passando realmente. Balaão deu uma sugestão que os homens de Israel fossem ao encontro dos midianitas, talvez com o objetivo de evangelizá-los. E assim aconteceu. Quando os homens de Israel chegaram no acampamento de Israel, sabe o que aconteceu? Leia Números, capítulo 25. O povo de Israel começou a se prostituir com as moabitas. E a ira de Deus se acendeu contra Israel. E naquela praga morreram cerca de 24.000 pessoas. Foi uma praga muito terrível. Querido, Balaão foi um elo de ligação entre o povo de Deus e os midianitas. Um elo de ligação entre o povo de Deus e os pagãos. Da mesma forma, Balaão aqui, nesse texto, representa o que aconteceu com a igreja de Deus nesta época. O imperador Constantino, ele se converteu à fé cristã no ano 323. E o que aconteceu depois da sua conversão? O mundo veio na igreja. Os idólatras também começaram a se converter, mesmo não deixando as suas práticas de idolatria. Todos vieram na igreja. O que o imperador queria mesmo? No seu império havia duas classes de adoradores. A primeira classe era a igreja de Deus. Aquela igreja que o Senhor Jesus deixou, que os apóstolos deixaram depois de serem martirizados por sua fé. A igreja ficou com seus filhos, com as suas descendências. Ainda era a igreja que guardava os princípios da lei de Deus. As doutrinas bíblicas ainda eram observadas, mesmo
que nessa altura a igreja já era muito diferente da igreja na era apostólica. Esta é a primeira classe. A segunda classe, que estava no império, no tempo do imperador Constantino, era a classe dos pagãos. Os pagãos, essa classe de adoradores, adoravam diversas divindades. Um exemplo, no primeiro dia da semana, esta classe adoravam o Deus Sol. É por isso que em inglês, o primeiro dia da semana é chamado Sunday, dia do Sol. Esse dia era dedicado ao Deus Sol. E se você ver bem os dias, conforme são mencionados em inglês, cada dia era dedicado a uma divindade. Assim temos o dia do Sol, o dia da Lua, o dia do Saturno, enfim, outras divindades que os gregos reverenciavam. E o imperador Constantino, a exemplo de Balaão, ele queria unir essas duas classes de adoradores. Mas para conseguir, ele converteu-se. É uma conversão nominal. Converteu-se à fé cristã. E conforme eu já disse, ao se converter à fé cristã, então a igreja entrou num problema grande. O que veio acontecer mesmo? As normas começaram a baixar. A igreja tornou-se popular. A condição da igreja dessa época é essa, tornou-se popular. A igreja baixou as normas para conseguir a popularidade. Parecia que todo mundo ia se converter. Mas o problema maior era, conforme eu já disse, os idólatras vinham na igreja, mesmo com a sua idolatria, lá em casa praticavam a sua idolatria e eram batizados, se tornavam membros da igreja. E pouco a pouco, os que sucederam o imperador Constantino, então começaram a dar algumas ideias. Começaram a observar o primeiro dia da semana. Como os pagãos observavam, adoravam o Deus Sol no primeiro dia da semana, então a igreja foi forçada a observar 2 dias. No sábado descansavam em honra ao Deus Criador dos céus. E no domingo descansavam para alegrar os idólatras, os pagãos que se uniram à igreja. E antes mesmo de Constantino sair do poder, ele baixou um decreto. E este decreto dizia o seguinte: ordena-se a todos os juízes, moradores de cidades e operários que repousem no venerável dia do sol. Aos que residem no campo, entretanto, seja permitido que trabalhem livremente na lavoura. Enfim, esse decreto foi dado no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo. É quando foi promulgado este decreto. Alguns anos mais tarde, isto é, 43 anos depois da promulgação do edito de Constantino, o Concílio de Laodiceia também publicou um decreto nos seguintes termos:
No sábado, os cristãos não devem judaizar, nem descansar, mas sim trabalhar neste dia. Ao domingo, porém, devem honrar de maneira especial, como cristãos. Se, entretanto, forem achados judaizando, então sejam excomungados. Excomungados significa amaldiçoados por o Cristo. Isso está escrito na História dos Concílios da Igreja, volume 2, livro 6, seção 93, cânon 29. Assim, pouco a pouco, o sábado do sétimo dia, o sábado bíblico, instituído na criação, foi sendo substituído, pouco a pouco, pelo primeiro dia da semana. Não foi que Deus mandou, mas sim os decretos dos imperadores, dos concílios. A maioria dos cristãos finalmente consentiram em baixar a norma. E mais tarde houve separação. A igreja, aquela igreja que Cristo deixou, tornou-se a igreja do Estado. A igreja uniu-se com o Estado. O que aconteceu? Agora as heresias começaram a entrar dentro da igreja. Agora a perseguição ressurgiu. Algumas heresias que entraram na igreja, podemos encontrá-las, estão enumeradas no livro O Novo Mundo, o livro do professor Afonso Baubach, nas páginas 82 até 92. Eu vou citar algumas heresias e os séculos em que foram instituídos. Batismo de crianças. A igreja começou a instituir o batismo de crianças no dia 15 de maio do ano 252, isso é, no terceiro século. Culto de imagens foi instituído no quarto século. A mudança do sábado para o domingo, conforme já nos referimos, também aconteceu no quarto século. A imortalidade da alma. Esta é uma doutrina muito popular. Também foi instituído no quarto século. Orações pelos mortos no quarto século. A ordem do dia. Na criação, a ordem do dia era do pôr do sol ao pôr do sol. Ao pôr do sol o dia terminava e começava o outro. Mas Roma mudou, o dia termina 24 horas e daí começa o outro. Enfim, o nosso tempo não é suficiente, senão nós falaríamos de muitas outras coisas que foram expostas, que foram introduzidas na igreja, como a confissão auricular, a canonização dos santos, as indulgências. As indulgências foram introduzidas no século XI, o uso dos rosários no século XIII, a Inquisição, que Ellen G. White, o Grande Conflito, página 56, ele chama o mais terrível de todos os estratagemas deste poder de Roma, nesta época, Roma cristã. A Inquisição, sob a Inquisição, morreram mais de 50 milhões de cristãos por causa da sua fé. Calcula-se que este poder, em todo o seu reinado, matou mais de 100 milhões de cristãos, aqueles que se opunham às suas doutrinas, aqueles que se levantaram contra a perversão das Escrituras. E nessa época, a Bíblia Sagrada
foi retirada do povo e foi traduzida numa língua desconhecida pelo povo. A igreja entrou em trevas totais. As trevas dominaram a igreja. Mas os fiéis desta época tiveram que enfrentar a perseguição e a morte no fim dessa história. E temos, as palavras de Cristo terminam com a promessa ao vencedor. Ao vencedor comerá o maná escondida. Maná escondido. O maná representa a alimentação do povo de Deus. Israel comeu o maná. Os salvos também comerão o maná. E ainda o vencedor receberá um novo nome, uma pedrinha branca. E na pedrinha é escrito o novo nome. E ninguém saberá o significado desse novo nome, senão aquele que o recebe. Meu querido, não perca esta oportunidade. Essas questões que acabamos de falar aqui, essas provações, ainda vão acontecer na igreja do tempo do fim. Precisamos vigiar, porque quando há prosperidade, a igreja não se desenvolve, se os fiéis não vigiarem. Quando há prosperidade, e quando a corrupção penetra na igreja, a igreja precisa de reformadores, precisa de homens fortes que defendam o direito, ainda que todo mundo se opõe contra você, mas você precisa estar firme, resistindo, porque a verdade de Deus nunca foi popular. A verdade foi impopular em todos os tempos. Quando a verdade se torna popular, hoje o cristianismo é popular, algo não vai bem, algo está errado. Você precisa despertar. Nos acompanhe. Quando falarmos de outras igrejas, nós falaremos o que aconteceu mais tarde, quando termina esse período, ao entrar em outro período. Que o Senhor abençoe você. O Senhor quer salvar você. Saiba que é importante aprender o que se passou no passado. Quando mais distante conseguimos olhar no passado, é quando conseguimos olhar mais adiante. Porque o que aconteceu há de suceder novamente no futuro. Esta é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.